Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente falar de um arcano que nesse momento de quarentena a gente não tá usando, que é o carro. Galera, seguinte, nesse período de isolamento social, estamos a cada 15 dias ofertando promoções, descontos dos nossos cursos. Então, se você quiser saber qual é o curso dessa semana ou dessa quinzena, acesse o link aqui embaixo. São 40% de desconto e se você é padrinho, tem 60% de desconto. Beleza? Bora pro arcano do carro. Bem, gente, hoje é dia da gente falar do arcano do carro, para mais um arcano aí da nossa série dos arcanos maiores do tarô. Acabando aí, já chegando ali próximo do fim da série, faltam poucos arcanos para terminar. Esse seria o arcano número 7, o carro. E hoje é dia então da gente entender um pouco mais o simbolismo desse arcano. Bruno Lanaro, vamos começar pelo entendimento do que é esse carro aí, porque eu tô vendo aí, não é um carro, é uma biga. A gente tá vendo o tarô de Marcelo e o Rider-Waite, mas é uma biga. Exatamente. Primeira coisa, duas cartinhas devem estar aí na sua tela. Rider-Waite e o de Marcella, nas duas imagens muito próximas, mas com visões um pouquinho diferentes e tal, mas basicamente a mesma coisa. Duas figuras na frente levando o que parece ser uma carruagem, uma carroça, alguma coisa assim. Numa delas, 2 cavalos, que é o de Marcella, e no outro, 2 esfinges, né? Ambos de cores diferentes. No carro, tem um ser com uma coroa, um cetro e alguns símbolos ali, tanto atrás dele, quanto na própria carroça e tudo mais. Então esse carro, no fim das contas, significa que é uma carroça. Tanto é que ali em francês tá Le Chariot. E em inglês também, né? The Chariot. Exatamente. Então, dá uma ideia de que é uma carruagem mesmo, porque esse personagem que tá ali em cima dela, conduzindo ela, é uma espécie de um personagem real, como se fosse um nobre, um rei. No tarô de Marcelo dá pra ver bem que ele tá segurando ali um cetro com uma orbe em cima, né? O símbolo do poder do rei sobre o reino, né? Que é essa orbe. E no outro a gente vê que é um cara aí também ali com uma batuta ali, uma roupa tá bem arrumada ali, meio Power Ranger ali, uma roupa meio de cabelos angelicais ali, é uma postura então que remete a essa imagem divina que o rei tem enquanto representante aqui na Terra. E aí, Bruno Lanaro, quem é esse rei que tá aí? Bom, a minha pista sobre quem é esse cara é que somos nós. Não é? É o herói que tá nessa jornada entre o louco e o mundo. Só que tem uma coisa muito legal que eu já queria colocar aqui. Você falou da batuta ali, da baqueta, ou bastão que o Rider-Waite está usando. E esse bastão ele se repete, pelo menos, no arcano que a gente ainda não chegou, pelo menos na gravação desse vídeo, que é o mago, mas também no mundo. Exatamente. É meio que a baqueta ali que orquestra as manifestações do mundo. Então, é onde o mago faz sua magia, é onde o mundo escolhe a manifestação através do filtro ou da verdadeira vontade. Então, na verdade, essa baqueta ela é uma extensão da vontade do herói, do mago, realizando a ação. Então, a gente está vendo agora que o cara que ele conduz isso com uma baqueta, ou seja, com a extensão da vontade dele, da verdadeira vontade dele. E também pode ser um símbolo do próprio rei, né? Do poder do rei. Não só a coroa como ligação com o divino, mas também com o poder, principalmente na que tem o orbe. Não pode? Pode, exatamente. Esse orbe ele representa o reino, né? Essa bola que representa o planeta, o mundo, é o orbe do reino. Então ali é a hora que ele está dizendo, olha aqui, eu conduzo, o reino é uma extensão da minha vontade. Ou seja, tudo que está fora é uma extensão da minha criação, uma extensão de quem eu sou. E uma curiosidade, o lema, não sei se é da cidade ou do estado de São Paulo, é não sou conduzido, conduzo, non du corduco. Exatamente, tem a ver com essa questão mesmo de você conduzir essa carruagem que nada mais é do que o seu destino, a sua vida, as suas escolhas. Ela também tem essas representações dessas hastes, vamos dizer assim, e dessa proteção que tem em cima, que isso é o lugar onde o rei se coloca. Então ali ele tem a escolha de ou ele é o cara que vai à frente e faz a condução, ou ele é o cara que senta lá atrás e é conduzido. É aquele negócio quando você transfere a responsabilização para o outro conduzir a sua vida e você perde o controle por quais caminhos você vai, como é que você vai chegar nos seus objetivos. Quando você assume a condução, e é por isso que não tem um cocheiro ali, é o rei que está ali e ele está na frente, então essa condução que ele assume
é a condução da própria vida. O rei que se coloca lá atrás para ser conduzido, ele se coloca numa falsa ideia de que ele manda, de que é ele que escolhe os caminhos. Ele acaba, por causa da soberba dele, achando que ele é mais do que ele é, não dando importância para os outros, só que são exatamente os outros que estão conduzindo a vida dele. A gente ainda pode incluir que o rei acha que tem que ser servido, mas na verdade ele tem que servir, né? Exatamente, a hora que ele serve, ele toma as escolhas, ele se coloca no papel de servir ao reino, ou seja, ele se torna o servo máximo do reino, porque ele é o escolhido de Deus para fazer com que o reino prospere, e a hora que ele toma o controle disso, dele se colocar como servir, o ato de servir se torna uma coisa ativa e não uma coisa passiva. Aí muda a visão, não é uma visão de sou escravo, sou obrigado a servir, não, sirvo porque é meu dever divino, ser o canal da vontade divina e servir ao meu reino. Muito bom. Então esse cara, ele tá conduzindo uma carruagem, o que já diz bastante da jornada, quem é que é o protagonista. E eu queria já puxar para algumas coisas, Léo. Se você olhar o Heidewaite, aí à distância, que saudade, Léo, de você. Mas enfim, se você olhar à distância, no Heidewaite a gente vê o pano que tá em cima, meio estrelado, e a coroa com uma baita de uma estrelona ali e duas luas. E ali tem até quase que uma pegadinha ali, as luas parecem que tem face. Pelo menos a que fica à nossa esquerda, né, à direita dele, assim. O que você acha disso? Principalmente no Heidewaite, essa ideia do céu, né, do celestial. Da onde vem o poder divino, né? Então a coroa já é um símbolo do que faz a conexão, né, do divino com o profano ou com o que está encarnado. Essa estrela na coroa dele é uma representação do sol, que é o astro-rei, que é a nossa conexão com esse arquétipo de Tiferet, do centro, do divino, e ao mesmo tempo você tem esse céu ali em cima que é igual aos deuses hindus, né, que são azuis, porque eles remetem ao céu, que é o celestial, é o divino. É a mesma coisa com esse céu aí em cima que está dizendo, olha, acima de mim só está o divino. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo eu sou o representante do divino. Excelente. No de Marsella, assim como no do Heidewaite, você também tem essa ombreira com carinhas. Como eu falei, no Heidewaite parece mais a lua ali, um quarto crescente, e no Marsella parecem ombreiras. O que a gente pode tirar disso, Léo? Esse realmente estou em dúvida aqui. Vamos lembrar que esse rei, esse cara que conduz, ele está buscando, por mais que seja um caminho na árvore da vida que liga ali Binah com Gevurah, vamos lembrar que ele é um rei, ele está buscando um equilíbrio. Quando a gente está falando das duas esferas que tem os reis, a gente está falando de Hesed e de Gevurah. As duas são representadas pelos nossos ombros aqui. Então, essas ombreiras com carinhas, elas são alertas para avisar o seguinte, olha, se você não for um rei equilibrado, se você colocar o seu ego à frente das coisas, porque o rosto, nesse caso, nesse rosto vai representar o ego. É a mesma coisa do rosto do arcano da lua, aquele rosto que tem na lua que representa o ego. Então é a ilusão de quem você é, só que não é você de verdade. Esse rei ele tem que estar equilibrado entre a misericórdia e a justiça. Então ele não pode nem se representar pelo ego da justiça, nem pelo ego da misericórdia. Ele tem que ser a canalização da misericórdia divina e da justiça divina. Então não cabe esse ego. Por isso esse lembrete aqui nas duas ombreiras. Muito bom. E a roupa, né? Você já falou aí, a do Marsella também é pomposa, mas o Heidewaite parece o Power Ranger mesmo, né? Por que tanta pompa? É justamente para trazer... vamos lembrar que a roupa ela é um símbolo de ego, de como a gente se apresenta para o mundo. Então não é um ego ruim, mas é a forma que a gente tem de autoimagem e que a gente faz essa autoimagem para se apresentar. Então esse cara ele é um rei, ele é um nobre, ele tem que se apresentar com uma roupa de rei, de nobre. Você vê que ele tem uma bainha ali na cintura, tá ligado com o mito de Afrodite, mas também tem a ver com onde ele guarda a vontade dele, a espada, a justiça fica ali na bainha, né, onde ele guarda essa vontade. Então ele tem mesmo que estar com essa roupa de rei para mostrar, olha, eu sou divino, eu me visto como alguém que é divino, me apresento como um canal do divino, eu não sou o divino, eu sou um representante dele aqui na manifestação. Uma outra coisa legal desse conjunto dele com a carruagem é que a carruagem permite que ele fique um grau acima do chão. Ele não anda com as próprias pernas, ele está acima do chão. E esse fato diz para nós que o grau de consciência dele está elevado, está acima do grau material, da consciência mais densa. A consciência dele está um grau acima da consciência
densa, ou seja, ele está mais próximo da consciência divina. Muito bom, porque se a gente lembrar então o que é um rei originalmente, ele é mesmo o emissário divino, querendo dizer que todos, se nós somos então a representação dele, é que nós podemos ser emissários da nossa própria essência. Agora, esse carro, antes da gente chegar em alguns símbolos a mais, mas o carro ele parece uma estrutura quadrada, tanto no Marselha quanto de Rider-Waite, e ainda tem as 4 colunas, diferente de 2 que a gente poderia falar, é a árvore da vida, né? São 4 colunas e ele é meio quadradão. A gente pode jogar isso pro cubo, que tem a ver com a matéria, alguma coisa assim? Até lembra meio que parece que ele tá num guichê, né? Parece, tá vendendo Se a gente tirasse cinema, os cavalos, então. parecia que ele tava num guichê ali numa bilheteria de cinema. Isso tem, na verdade, muito a ver com a estrutura da árvore da vida mesmo. Essa estrutura quadrada, ela vai remeter aos pilares mesmo. Então, o que essa estrutura tá dizendo? Eu tenho um pilar da restrição, eu tenho um pilar da expansão, e eu tenho o rei no meio, que deve ser o equilíbrio entre a expansão e a restrição. Lembrando que esse rei que a gente está falando aqui, ele não é um rei só de arquétipo masculino. Vamos lembrar que esse rei que fica no meio, ele é o rei que representa a junção dos 2 princípios. Ele é o equilíbrio do princípio feminino restritivo com o princípio masculino expansivo. Então, por isso que ele fica no meio. Então, essa estrutura mesmo é para lembrar que existe um quadrado inferior, que é o quadrado da manifestação, e existe um quadrado superior, que é o quadrado da espiritualidade. Então é uma divisão aí dupla da árvore da vida, né? O número 8 representa bem essa... De embaixo é o quadrado da manifestação, em cima o quadrado espiritual. E esse é um arcano, esse rei é de um arcano que está nesse mundo superior. Então é por isso que esse rei está bem centrado, bem no meio do quadrado no mundo superior. E é muito interessante observar o Rider-Waite como, apesar de 4 colunas na parte de cima, ele vai subindo uma coluna na frente, e quando ele chega, que começa a aparecer a coluna de trás, vem um véu e tampa, como se na verdade fosse uma única coluna, assim. E esses véus aí também têm um significado ali, estão ligados também. Essa cobertura, ela é parte dessa coisa que o cara tem que entender que ele não é Deus, ele é emissário de Deus. Mas esses véus também têm a ver com os véus da árvore da vida, né? Com os mistérios que vão sendo revelados até você se tornar esse rei divino. E isso é uma representação arquetípica de um arcano humano. Todo mundo pode ser esse rei, não é? Olha, tem um rei, não. A ideia é que você domine essa ideia do arcano para se tornar um rei. Legal, e até nos 2, né? O véu ele vai formando um triângulo como se fosse o triângulo superior ali mesmo, né? Ou o direcionamento para o divino mais uma vez, né? E aí do Rider-Waite ainda, colaborando com isso sobre o pilar da restrição e da expansão, nós temos 2 reinos à distância, a esquerda e a direita, que a gente já falou em outros arcanos também, mas representa isso mesmo, né? Ainda assim é a polaridade, não é, Léo? Exatamente, é isso aí, é a polaridade, é o reino que esse rei representa, então é o reino físico. Então ali eu tô falando de tudo que é expansivo na vida dele, tudo que é restritivo, eu tô falando do corpo físico, do corpo espiritual, eu tô falando do reino fora de casa e do reino dentro de casa, do corpo dele e do que tá fora. Então sempre essa polaridade dos reinos, do que tá no microcosmos pro que tá no macrocosmos, e ele entender que ele é o rei de tudo isso, né? E aí nós temos aí no Rider-Waite um símbolo no meio da carruagem. A gente vai falar do outro também, mas esse aqui a gente reconhece, mas talvez não reconheça muito. Primeiro, a gente tem um disco solar alado, um cálice e uma paradinha dentro, abraçado por um brasão. Tem algumas interpretações que a gente pode falar, né, Léo? Esse disco solar aí tá desde o masdeísmo, mas também tá nos egípcios, tem um monte de lugar, o cálice e a espada, ou a adaga ali representando masculino e feminino. Que mais? O que é o brasão, né? O brasão na heráldica, ela é uma representação de uma família, de alguém. A partir do momento que você lê a heráldica de um escudo, de um cavaleiro, você sabe quem é a família dele, de onde ele veio, com quem ele casou. Você consegue entender ali a história heráldica dele, e cada símbolo ali vai te trazer algo que tem a ver com a família. Nesse caso, nós estamos falando de um ser divino. Então, de um ser que tem essas asas aladas, um sol, que é o ser crístico, o arquétipo do rei, alado, ou seja, ele consegue transitar entre todos os níveis, desde o mais denso até o mais sutil. E a gente tem também o cálice, a espada, como você falou, né? O atame e o cálice, que é o masculino e o feminino. Tudo isso dizendo assim, esse é o meu brasão.
Eu estou contando para vocês que eu sou a integração dos dois princípios e eu consigo tanto me horizontalizar através do carro dentro do reino, quanto me verticalizar espiritualmente por causa da minha questão alada. Bem, e aí, essa versão que eu tenho do Marcelo, ele tem essa gota, né, uma gota que remete ao feminino, então ele traz ali um formato de um escudo dourado, e aí tem um outro formato em forma de gota, que remete à água, que remete à questão emocional, à questão do feminino. Então ele também representa ali uma junção dos dois princípios. Mas ele tem, em outras versões, ele tem a letra S e a letra M. E aí, de novo, está remetendo justamente à questão do casamento alquímico, porque esse S viria de sulfur, que é o enxofre, que é o princípio masculino da alquimia, e o M viria de Mercury, que seria Mercúrio, que é o princípio feminino da alquimia. Então a gente tem os dois princípios masculinos de alquimia e o brasão dizendo, olha, estamos juntos no mesmo brasão, representando esse rei, somos o masculino e o feminino. Eu queria só colocar a curiosidade das rodas, né? A roda do Rider-Waite parece em duas colunas, porque elas estão, a gente está olhando de frente, então parece de novo duas colunas mesmo. Já o de Marsella, você vê a roda ali quase como se fosse o arcano da roda da fortuna. Então você vê ali de lado, né, a roda da fortuna ali atrás da carruagem. Então acho muito interessante. E é proposital, né? É o mesmo símbolo do Marcelo na roda da fortuna, porque ali tem um lembrete. E é o lembrete que tem no arcano da roda da fortuna. Você é a esfinge, você é o rei, você é o ser completo. Se você cair, se você se animalizar, você vai perder a sua coroa. Ótimo. Então, falando em animalizar, vamos para essa parte, porque é exatamente onde a gente chega. Pro último símbolo aí, que são os animais, né? Então, no Marcelo é mais fácil, o símbolo, eles são cavalos, ele remete literalmente aos psicopompos. Então, eles foram escolhidos para serem cavalos, primeiro porque são os cavalos que puxam uma carruagem, mas porque eles são símbolos de psicopompos. Então, ali, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com duas energias. O que é um psicopompo? É uma energia auxiliar que ajuda a gente a sair de um nível de consciência para outro. Então aqui eu estou com dois símbolos de psicopompos. Um vai estar representando a emoção, o outro a razão. Um vai estar representando a capacidade real e essencial de expansão e outro a capacidade real de restrição. Então se você controlar esses instintos, esses psicopompos, essas qualidades polares, através do entendimento e do controle, da disciplina dessas capacidades, você vai conseguir transitar em qualquer reino. E a esfinge é a mesma coisa, a diferença é que a esfinge já é uma representação mais direta de toda a complexidade humana. Então eu estou falando ali dos 4 elementos, né? Então da terra, da água, do fogo e do ar. Então eu estou falando dos nossos elementos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Esse é a representação, então a branca e a negra, a branca representando toda a expansão, mas que tem aquele pouco de restrição também, porque precisa receber para expandir. E do outro lado a restrição, que também tem esse lado de expansão, que é o lado que ela tem que restringir, mas a hora que ela tem que entregar, ela tem um pouco de expansão. Então é uma boa simbologia ali de como funciona os pilares de expansão e de restrição. Como o Tai Chi, né? Aquele símbolo que a gente chama de Yin e Yang, né? Que no Yang tem o Yin, no Yin tem o Yang. E tem uma outra coisa que eu queria fazer uma referência. No vídeo com o Pérez Sanches, ele citou a metáfora da biga, que é exatamente quando certos impulsos, certos instintos tomam ou não conta da gente, o quanto a gente tem que estar equilibrado para conseguir manter a carruagem seguindo para o rumo certo e não 2 cavalos indo um para um lado, outro para o outro, desvairados, etc. Já partindo para isso, pode já ser, Léo, exatamente esse a interpretação da virada dessa carta? Esse é um aviso, né? O professor Perry usa aquela passagem bíblica das 2 filhas que embebedam o pai para dormir com o pai. Então, esse é um dos avisos, né? É um arcano que ele te dá todas as chaves. Na hora que ele sai, ele fala assim: toma conta da sua vida, seja o rei da sua vida, conduza as suas escolhas, conduza as suas ações. Você é esse rei, você manda no seu reino. E coloque a sua razão e a sua emoção sobre o seu controle, não o inverso.
Lembra que a gente já está falando de um arcano que está muito próximo ali da justiça. E a justiça é justamente, né, aquele domínio dos instintos para usar os instintos a seu favor. Aqui eu estou falando, usa suas emoções e o seu racional a seu favor. Usa todas as suas características masculinas e femininas a seu favor. Usa suas capacidades restritivas e expansivas a seu favor. Controle elas. Elas são ferramentas suas para você atingir os seus objetivos. Para você poder percorrer essas estradas com a sua biga de rei, com seu cavalo, seus cavalos, suas esfinges sobre controle, para que você chegue no outro reino, ou chegue no seu reino, ou chegue também num objetivo que você almeja. Então é um alerta para que você, dependendo da pergunta que você faça, ou que você já está no controle da situação, ou que você precisa se atentar para não deixar os instintos tomarem conta, o irracional, a falta de emoção, desequilíbrio emocional, tudo isso é ruim. Todos esses desequilíbrios muito para os polos são ruins. Então é hora de tomar as rédeas da situação, se tornar rei da situação e controlar o seu destino. Aqui no canal eu já repeti várias vezes e também já fizeram perguntas pra gente do tipo para que serve o autoconhecimento e também vira e mexe perguntam para que eu tenho que me aproximar da minha sombra, por que eu tenho que reconhecer, integrar e assim por diante. Essa é a grande resposta. Eu acho que o arcano da carruagem é isso, é tomar as rédeas da sua vida nas mãos, se tornar esse rei ou a rainha essenciais e domar essas coisas malucas que a gente tem mesmo dentro da gente, esses conflitos entre opostos que são constantes e tem em todos nós. Então essa é a ideia, eu acho que é uma boa metáfora aí, o cara que inventou isso é genial. Pensem no aspecto real de vocês, não deixem a soberba subir a cabeça, mas também não se coloquem como servos escravos. Se coloquem como canais divinos da manifestação superior, coloquem-se como esse rei que é esse veículo e conduzam vossas vidas, tenham vossas vidas sob controle. E você aí? Os seus cavalos estão bem domados? A rédea está na sua mão? Comenta aqui embaixo nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima.